Então, elementos de proteção. A gente vai falar sobre fusível e disjuntor. Hoje em dia não tem, hoje em dia não, já desde que a eletricidade é usada no nosso dia a dia aí, é impossível falar sobre eletricidade sem falar sobre equipamento de proteção. A gente não teria energia elétrica tão bem distribuída, tão instalada em tudo que é lugar aí que vocês podem imaginar, se não fosse a utilização desses equipamentos aí. E fusível, basicamente, é o primeiro equipamento que foi desenvolvido para a proteção do sistema elétrico. Disjuntor vem muito depois, né? Então, o fusível ele é um pouquinho mais arcaico quanto à questão de funcionamento, mas até hoje é usado, porque tem certas aplicações aonde o fusível é mais adequado do que o disjuntor, mesmo o disjuntor sendo mais tecnológico. E aí a gente pode levar em conta várias características, né? Dentre as características que definem que o fusível ainda hoje ele é útil nessas aplicações, está o fato que tem lugar que não vale a pena o custo-benefício. Só você pensar. Um lugar aí, por exemplo, placa eletrônica. Vocês já viram um disjuntor em placa eletrônica, por acaso? Vocês vão perceber que não. Tá? Então, disjuntor em placa eletrônica não existe. É só fusível. Tem sistemas, então, que não tem jeito. A proteção ela vai ser feita por fusível por questões técnicas. E também tem lugar que é questão de proteção. O fusível, em algumas aplicações, funciona melhor que o disjuntor em outros lugares. Tá? Então, não tem circuito elétrico sem sistema de proteção e a gente vai aprender como funcionam os dois aqui. Então, continuando. Primeiro, antes de começar, né? Não vamos confundir equipamento de proteção com equipamento de seccionamento. Equipamento de proteção é equipamento que é utilizado para fazer abertura e fechamento do circuito a partir da violação de uma certa grandeza. Sei lá, corrente, tensão, qualquer tipo de coisa nesse sentido. Já equipamento de seccionamento, como essa seccionadora vermelhinha que vocês estão vendo aqui, ou essa seccionadora aqui, são, como o próprio nome fala, para seccionamento. Eles abrem o sistema, mas não porque está protegendo, porque você mandou abrir. Às vezes pode ter até um equipamento de proteção por fora que fazem ele abrir, mas eles não protegem nada, não. Então, não confundir. Contator, por exemplo, tem gente que fala que acha, né, por falta de conhecimento, que contator protege alguma coisa. Contator é um equipamento de acionamento, não protege nada. Então, não confundir um com o outro. Okay? Continuando. Fusíveis, então, que são os primeiros que a gente vai aprender. Os fusíveis são os equipamentos mais antigos de proteção que tem na indústria e provavelmente eles foram inventados a partir de algum erro que aconteceu no sistema. Porque como que funciona? O fusível é um conjunto de um invólucro com algum material isolante interno, conectores metálicos nas laterais aqui, e aqui no meio tem a parte que faz o funcionamento principal do equipamento, que é chamado de elemento fusível, tá? Esse elemento fusível é o responsável por fazer o acionamento. Então, se vocês forem olhar aqui, ó, esse fusível aqui é um fusível da área eletrônica, vocês conseguem ver certinho o elemento fusível. O elemento fusível é esse fiozinho que vocês estão vendo passando de um lado para o outro. E exatamente por ele ser um fio, do jeito que vocês estão vendo aqui, é que ocorre alguns problemas. Por exemplo, tem gente que ocorre alguns problemas, né? Tem gente que acha que isso aqui, por ser só um fiozinho, na hora que isso aqui arrebenta, dá para você pegar e colocar um fio de cobre da mesma bitola aqui que vai funcionar igual. Não vai, tá? Para quem é técnico aí de final de semana que já fez isso no ar-condicionado aí, tá fazendo errado. Uma hora vai queimar equipamento desse jeito. Nós faz isso no elevador para quebrar um galho até chegar o outro. Quebrar o galho, mas tem vezes que esse quebrado de galho pode sair caro. Não sei se saiu já, né? Mas pode sair Já caro aí. saiu já. Então, assim, não tem que tomar cuidado, porque trocar só por um fiozinho, você não tem como garantir, porque o fio é da mesma bitola desse negócio que você está vendo aqui, que vai dar a mesma proteção. Então, não existe isso. Esse negócio aqui é calculado. E outra coisa, esse tubo que tem aqui em volta é um tubo que isola um gás inerte aqui dentro. Então, por exemplo, quando você quebra esse vidro, já não tem mais essa proteção. Pior ainda é com o industrial, que o industrial ainda tem areia aqui dentro. E essa areia aí serve para você pegar e dar a isolação na hora que acontece o rompimento devido ao curto-circuito. Uma curiosidade para vocês. A areia que fica aqui dentro desse fusível aqui, por exemplo, deixa eu pegar. Deixa eu mudar de tela, fechar essa parte aqui. Tirar esse negócio aqui. Então, fusível NH.
imagem lá na minha apresentação, mas eu acho que tem imagem melhor aqui. Não tem recorte, não. Tem um em recorte. Tá, pense esse negócio aqui cortado fora a fora. Aqui dentro, se vocês forem olhar dentro dessa parte de cerâmica, tem uma areia. E daqui para cá passa uma lâmina metálica, chamada elemento fusível. Essa lâmina metálica, na hora que ela... só quem vai na feira aí. Na hora que ocorrer algum curto-circuito, ela vai romper o metalzinho e esse metal vai fazer uma abertura provocando um arco. Esse arco, quando passar por essa areia, chamada areia de quartzo, que fica aqui dentro, vai vidrificar. E na hora que isso vidrificar, ele ajuda na isolação do terminal que rompeu daqui para cá. Tanto que vocês pegarem um desses aqui rompido, dentro dele você vai ver que tem tipo umas pelotinhas, assim. Basicamente é vidro que formou, porque quando você passa uma corrente muito alta pela areia, né, essa areia de quartzo, ela acaba vidrificando. Então, nesse caso aqui é até pior. Aqui, mas não acontece ninguém emendar, eu acho que ninguém é doido de emendar um fusível de ambiente industrial. Agora, esse aqui eu já vi muito, em carro, em placa de ar-condicionado, em elevador, agora tem mais um exemplo aí. Então, assim, tomem cuidado, porque isso aí pode acabar danificando o equipamento. Esse negócio Aqueles aqui custa coloridinhos de centavos. carro, eles fazem muito isso, né? Ixi, demais. Aqueles coloridinhos. Demais, o cara pega, tem 2 terminalzinhos embaixo, vou pegar aqui fusível de carro. Não, eu fui pra comprar um carro uma vez, eu olhei os fusíveis lá, tava tudo desse jeito. Um fio remendado aqui, ó, no outro. o cara pega e coloca um fiozinho daqui pra cá, ó, e acha que tá abalando. Isso, exatamente. Aí, por isso que queima a central, né? E eu vou te falar, já aconteceu comigo. O cara pegou e já trocou. Na minha frente ele fez isso. Eu quase tive um infarto, porque eu, né, não tenho um pouquinho de eletricidade. Na hora que ele fez isso, eu falei, não, você tá doido, cara, você vai estar pulando fusível. Não, mas isso aqui é sucesso, vai funcionar, aquela beleza. Eu saí de lá do Oi, cara. é tão barato uma coisa dessa, pô. Pois é. Principalmente esse de carro. Uhum. Pode falar? Pessoal, na verdade, esse fusível funciona como se fosse um DR, na verdade, hoje em dia, né? Não, DR é diferente. Esse fusível aqui, ele é para romper em caso de limite de corrente. O DR é para proteger de choque. Como funciona o DR? O DR, deixa eu pegar um dispositivo DR aqui para mostrar para vocês. DR. O disjuntor DR. Tá vendo que o disjuntor DR, mesmo que seja para uma fase só, ele tem 2 conexões, tá vendo? Ó? Uma aqui na esquerda é do neutro e a da direita é a da fase. Então, toda corrente que entra aqui tem que passar pelo sistema e voltar aqui pelo neutro. Por isso que tem esses 2 cabos aqui, os 2 conectores. Sim. Se houver uma diferença, até tem aqui desenhado, vocês estão conseguindo ver escrito 0,03 aqui, ó. 0,03? Uhum. Peguei. Sim. Bem aqui, ó, 0,03 aqui, ó. Isso aqui significa 30 miliamperes. Se ele perceber que tem corrente entrando aqui, corrente saindo aqui, com uma diferença de 30 miliamperes, ele dispara. Por quê? Porque pode ter corrente que está saindo aqui pela fase, dentro do sistema, passando no dedo de alguém e indo para a Terra, que configura um choque, e não está voltando para o neutro. Então, sei lá, está entrando 10 amperes e saindo 9, eu exagerei, né? Significa que está indo para algum lugar, que pode ser o seu corpo. Por isso que o DR é usado para proteção, para evitar que alguém esteja tomando choque, tá? Mas o fusível não funciona como DR, é bem diferente. Os dois não têm funcionalidade nem parecida. Certo? Beleza. Aí uma curiosidade para vocês, tá? Esse DR aqui, tem muita gente que tem asco de botar ele em instalação industrial, em instalação residencial, porque coloca e fica desarmando. Mas não é culpa dele não, viu? Tem 2 coisas que fazem isso aqui acontecer. Instalação de casa velha, vive desarmando DR. Por quê? Porque casa velha, tem fio velho, tem fio encostando em estrutura, tem um monte de coisa aí que faz da fuga de energia. Então, entra corrente por aqui pela fase e quando vai voltar pelo neutro, você tem uma perda muito grande. Aí o DR desarma mesmo. Tem jeito. E outra coisa, tem um equipamento que ele dá fuga naturalmente, que é chuveiro. Quem tem chuveiro vai ficar desarmando o DR, a não ser que compre um disjuntor que é adequado para DR, certo? E você consegue encontrar... desculpa, perdão. É um chuveiro que é adequado para usar com DR. Daí ele não dá fuga. Pronto, eu cortando o senhor aí. Eu fiz a instalação aqui em casa. Uhum. Eu coloquei um DR, só que eu coloquei um chuveiro lá, ele estava... totalmente a ligação estava desarmando. Isso, é porque você tem que comprar assim, ó. Desarmando.
Aí o cara Chuveiro. chegou e falou para mim, não, compra o chuveiro e tal. Eu comprei e parou de desarmar. Você tem que comprar chuveiro aqui, ó, chuveiro compatível com DR. Não adianta você comprar chuveiro que não é compatível, porque geralmente chuveiro que não é compatível com DR, ele dá fuga. E por dar fuga, ele acaba desarmando o disjuntor. O disjuntor entende que tem fuga para terra, entendeu? Então tem que comprar sempre disjuntor compatível com DR, tá? Não achei aqui nenhuma imagem, mas busque disjuntor compatível com DR. Então, por exemplo, aqui, ó, compatível com o sistema DR. Tem que ter isso, senão você vai desarmar o DR toda hora. Não tem jeito, não. Bom, continuando. Então, voltando agora para o fusível, que a gente estava falando de fusível antes, né? O fusível, ele é o primeiro equipamento de proteção que foi inventado para colocar na indústria. Na verdade, eu teorizo, né, que o fusível deve ter sido inventado durante a primeira vez que a pessoa fez algum curto-circuito. Porque o que é o fusível? É um fio que rompe a partir de uma certa corrente. Se você fizer um curto-circuito em algum sistema, algum fio vai estourar se não tiver proteção. Que é o mesmo princípio de funcionamento de um fusível, tá? Só que a diferença é que esse fio aqui estoura de uma maneira controlada com uma corrente que eu quero. Se eu colocar aqui, esse fusível é 10 amperes, com 10 amperes esse fusível aqui rompe, esse fio aqui rompe, certo? Então, isso é o funcionamento de um fusível. Bom, vamos continuar aqui para frente. Tem as cores de fusível, vocês não têm decorado, tá na minha aula, vou falar para vocês. E outra parte importante é isso aqui, ó. Característica de curva de disparo. Nenhum fusível é instantâneo. Para que vocês saibam, não tem fusível que você vai pegar e vai fazer um curto nele, ele vai romper instantaneamente. Mas tem fusível que é mais rápido e tem fusível que é mais devagar, certo? Vou pegar aqui uma curva de um fusível que é um fusível retardado. Sim, o nome é retardado mesmo, tá? Porque ele tem um retardo na ação. Só para vocês terem uma ideia, um fusível de 50 amperes, ele suporta 500 amperes por até 0,04 segundos sem desarmar. E aqui vocês podem perceber que quanto mais você diminui o valor de corrente, mais tempo ele suporta acima do valor nominal dele, que ele é 50 amperes aqui, por exemplo, ó, ele suporta 100 amperes aqui, ó, tá vendo? Essa linha aqui é 100 amperes. 100 amperes ele suporta por mais ou menos aqui uns 400 segundos aí sem romper, porque ele é um fusível retardado na energização, retardado na hora que você faz acionamento, certo? Então, assim, a gente tem que respeitar a característica de funcionamento. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Tem fusível que é fusível ultra rápido, tem fusível que é fusível retardado. Fusível retardado tem uma curva de disparo mais lenta. Se você pegar um fusível, por exemplo, que é um fusível ultra rápido, que é usado para circuito eletrônico, de soft starter, essas coisas, ele vai fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Se pegar essa mesma curva aqui, ó. Opa, fiz errado. Ele vai... Professor, bloqueia o áudio aí, tem uma televisão ligada aí, incomodando. Ele vai fazer alguma coisa tipo assim, ó. Deixa eu bloquear o áudio, pessoal. Então, se vocês forem ver aqui, ó, ele seria uma curva mais rápida, digamos assim. Porque um circuito eletrônico tem que ser protegido de uma maneira mais eficiente. A resposta tem que ser mais rápida. Mas por que eu vou querer um fusível que é de 50 amperes e que suporta uma corrente acima dos 50 amperes durante um certo tempo? Porque nem todo equipamento, quando dá sobrecorrente, significa que ele está errado. Curiosidade. Um motor elétrico, na hora que você liga, quando você aciona um motor elétrico, ele pode dar pico de 8 vezes, 10 vezes o valor da corrente nominal. Então imagina, um motor de 50 amperes, por exemplo, na hora da partida, chutando para cima, pode dar aí uns 350 amperes, 400 amperes na hora da partida. E o fusível não pode desarmar com isso, entendeu? Fala. Uma pergunta. Essa normativa aí começa com 50 amperes e termina lá embaixo com 500 amperes normal? Tipo assim, é mais e menos? Não entendi. Repete? Pois é, começou lá com 50 amperes, né? Uhum. Embaixo aqui ele terminou com 0,04 S. Aí depois terminou com 500 amperes. É normal? É negativo com positivo ou positivo com negativo? Como assim? Não tem positivo com negativo. Vou explicar aqui. Essa aqui é a curva de um fusível de 50 amperes. Essa aqui é de um 63. Essa aqui é 35 e assim por diante. O que essas curvas aqui significam? Se você fizer uma intersecção aqui dessa linha aqui, ó, essa linha aqui, por exemplo, indica o tempo em segundos. Então, por exemplo, aqui, ó, durante 1 segundo,
Aqui embaixo indica a corrente. Quanta corrente que X fusível suporta? Vamos dar um exemplo? Você vai pegar aqui, ó, 1 segundo. Esse 1 segundo aqui na intersecção com um fusível de 6 amperes. Vamos pegar o de 10 amperes aqui, ó. 10 amperes. Esse de 10 amperes aqui suporta mais ou menos uns 40 amperes, 45, sei lá, durante 1 segundo, na hora que você aciona, na hora que você liga o sistema onde esse fusível está. Então, aqui embaixo é o nível de corrente que o equipamento aguenta e aqui é a quantidade em segundos que o tal fusível aqui vai aguentar. Se você for ver, ó, Ele rompe, né? Aí ele rompe. Quanto mais você aumenta o tempo, menor é o valor de corrente que ele suporta. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, o mesmo fusível de 10 amperes, vamos pegar aqui, ó, durante 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos aqui, ó, se você for ver, ele vai suportar por volta, tá na metade mais ou menos aqui, uns 25 amperes. Não, 25. Então quer dizer que mais tempo, menor vida ele vai ter, né? Sim, quanto mais tempo você estiver passando acima do limite de corrente dele, menor a vida Mais útil do rápido fusível. ele Mais rápido ele vai rompe. romper. Para dar um exemplo, se esse fusível aqui de 10 amperes, digamos que a gente põe 100 amperes. Ó, essa aqui é a curva do 10, né? Ó, 10. E a gente põe 100 amperes aqui, ó. 100 amperes, em 40 milissegundos ele estoura. Para vocês terem uma ideia. Então, isso Aqui só é está... um diagrama, como se fosse um diagrama dele, a montagem de cima para baixo e cruzando ele. Isso, você tem que pegar a curva do fusível que você quer e cruzar o tempo com a corrente que você sabe que o equipamento vai ter. O tempo com a corrente para poder somar a vida útil dele. Não é nem vida útil. É interessante isso aí. Não é vida útil não, tá? Só para fazer uma correção. Na hora... Isso daqui é para falar para você até quanto de corrente que o equipamento, o fusível, suporta na hora que você acionar. Não é nem vida útil. Porque o fusível não tem vida útil. O fusível ele é usado até queimar. Queimou, morreu. Não tem vida útil, não. Aí o que vai acontecer é o seguinte, é porque tem motor que quando você vai ligar, o motor não, todo motor, na hora que você liga, ele tem um pico de corrente. Esse pico de corrente, você tem que ver se ele vai encaixar dentro da curva de atuação do fusível. Por exemplo, se você falar para mim que esse motor aqui é um motor de 10 amperes. E aí eu tô falando para você que a corrente na hora do motor, na hora que o motor é ligado, a partida vai para 8 vezes o valor da corrente nominal, ou seja, o motor atinge 80 amperes. 80 se eu for pegar aqui, ó, isso acontece, viu? Não estou exagerando, não. Então, se eu pegar aqui, 80 amperes deve estar mais ou menos por aqui, ó. Nossa senhora. Vou fazer com o touchpad, isso aqui é horrível. Aqui, ó. Em menos de 100 milissegundos, esse fusível de 10 amperes vai atuar. Será que esse fusível dá conta de ligar esse motor? É aí que está o problema. Nem sempre dá. Por isso que, por exemplo, você tem que pegar, às vezes, um fusível que ele é maior que o valor da corrente nominal do motor, só pela característica da partida aqui, ó. Então, vocês têm que saber analisar essa curva aqui para escolher o fusível correto. Tá? O sistema tem uma quantidade certa de fusível ou é só um mesmo para o sistema elétrico completo? Se o seu motor elétrico é um motor trifásico, um fusível por fase, 3 fusíveis. Se é um motor monofásico, um fusível. Um fusível, assim. Que é uma fase. Entenderam isso aqui? Então, esse aqui é chamado de curva de comportamento fusível. Oi? Repete aí, por fazer um favor. Como que funciona? Um fusível, ele tem esse desenho aqui que vocês estão vendo, que é uma curva de atuação, certo? Ela mostra para a gente quanto tempo que cada fusível suporta um limite de corrente qualquer. E para que importa isso aqui para a gente? Para a gente escolher o fusível que é o adequado para o nosso motor ou para o nosso equipamento que for ligado. Por quê? Imagina, eu estava dando um exemplo de um motor de 10 amperes de corrente. Se um motor de 10 amperes de corrente for ligado com um fusível de 10 amperes, eu tenho que ver se a corrente da hora que eu vou ligar o motor não vai passar do limite que o fusível suporta. Porque o motor, por exemplo, que ele tem 10 amperes de corrente nominal, isso aí é quando ele está funcionando normal. Na hora que você liga o motor, a corrente vai lá em cima, como eu falei. Pode ter caso de atingir 80 amperes, certo? 8 vezes o valor da corrente nominal. Se você for olhar aqui, ó, 80 amperes, mais ou menos aqui, num fusível de 10 amperes, o fusível vai aguentar isso aqui por uns 100 milissegundos, chutando para cima. Será que 100 milissegundos na partida de um motor elétrico é o bastante para tirar ele da inércia? Não dá tempo, não. Então, e aí que é o detalhe. Vai queimar o fusível. Vai queimar o fusível. Por isso que a gente pega fusível maior do que o valor nominal da corrente do motor. Porque senão o fusível vai ficar desarmando toda hora. Aí isso Professor, mas tem como...
Vou falar. Pra gente saber o fuzil certo para utilizar no momento, tem um cálculo? Não, é análise dessa curva aqui mesmo, tá? Você tem que olhar essa curva aqui e ver qual que é o fusível que encaixa. Mas, vou ser sincero com vocês. Em motores, hoje em dia, a gente utiliza esse tipo de coisa? Normalmente não. Hoje em dia, a gente não utiliza fusível para proteger motores, esses equipamentos. A gente utiliza disjuntor motor. E o disjuntor motor, ele é na lata. Se você comprar um disjuntor motor com motor de 20 cavalos, ele dá conta de ligar um motor de 20 cavalos, a não ser que tenha alguma coisa muito errada, tipo assim, o motor está sobrecarregado, está partindo com muita carga, enfim, né? Mas hoje em dia esses equipamentos já dão conta disso, já é previsto. Agora, se você for olhar, por exemplo, um fusível, onde que a gente vai utilizar hoje em dia na indústria? A gente vai utilizar geralmente em acionamento de carga de sistema eletrônico. Exemplo, soft starter, inversor de frequência. E esses equipamentos, você pega o tamanho do fusível conforme manual. Quer ver um exemplo? Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu acho que é mais fácil. Vou pegar aqui, deixa eu tirar essa tela de desenho daqui da frente. Deixa eu apagar os desenhos. Inversor de Então, o frequência. inversor de frequência, ele faz tipo o papel de um fusível? Não. Inversor de frequência é um equipamento que serve para fazer controle de velocidade de motor. Tá? O que eu estou falando é que o fusível que protege o inversor de frequência já vem no manual. Então, vocês não têm que preocupar muito com isso, não. Ah, tá, entendi. Quer ver, ó, se eu pegar aqui o manual, esse aqui é o manual da VEG, eu peguei o primeiro que eu achei aqui. VEG é a mais conhecida que tem, então eu tô pegando mais ela. Se vocês forem olhar aqui, ó, vou achar aqui, modelo. Fiação, tem uma ideia que até a fiação ele fala. Ó, por exemplo, no caso do inversor de frequência da VEG, ele fala o modelo do inversor, qual é a fiação que você tem que utilizar na potência, fiação de aterramento, corrente do disjuntor, aqui ele está indicando disjuntor, e qual que é o modelo do disjuntor. Então, você não precisa nem calcular. Hoje em dia, quando vocês utilizam um equipamento que é desses eletrônicos, já vem tudo escrito e falado o que tem que fazer. Certo? Alguém ia falar alguma coisa? Não? Bom, continuando então. Deixa eu pegar um outro inversor aqui. Inversor de frequência Siemens. Manual. Siemens E20. Deixa eu ver se ele vai ter aqui instalação elétrica. Deixa o manual baixar primeiro aqui, que senão... Eu uso muito esse aqui, viu? Siemens. Instalação do sistema elétrico. Continuar aqui. Deixa eu ver se eu tenho a indicação. Olha só. Você tem, por exemplo, o equipamento, capacidade recomendada do fusível. Você tem o equipamento, qual o tamanho da carcaça do equipamento. Ele fala aqui, ó, qual que é o modelo do fusível e qual o valor de corrente do fusível. Tá vendo? Então, nem precisar calcular, a gente precisa. Porque, por exemplo, aonde usa fusível hoje em dia, que é em sistema eletrônico e tudo mais, a maioria dos equipamentos já vem no manual descrito qual que é o tipo de equipamento de proteção que tem que utilizar. Então, não tem que preocupar tanto assim. Certo? Bom, vamos continuar então. Então, isso aqui é a curva de atuação. Tá, professor, você falou que não usa nesses equipamentos. Depende. Se você for utilizar, por exemplo, em algum lugar aí para partida de algum tipo de motor, então aprenda a fazer a comparação nessa tabela aqui. O que importa dessa tabela? Saber qual é a corrente que o seu motor vai atingir na hora da partida, saber por quanto tempo que essa partida vai demorar, 1 segundo, 2 segundos, que seja, e ver qual é o fusível que encaixa. Ah, você fala, o seu motor lá, por exemplo, durante 2 segundos ele vai atingir 100 amperes. Esses 2 segundos 100 amperes aqui, ó, 2 segundos batendo com 100 amperes vai dar um fusível de 35 amperes para esse equipamento que você está supondo, entendeu? Então é isso que você tem que fazer. Deixa eu mostrar aqui o que eu fiz, tá? 2 segundos, 100 amperes aqui embaixo, ó. 2 segundos, bateu com 100 amperes aqui, ó. Tá vendo? Tá bem nesse pontinho aqui, ó. Se você for olhar, é o fusível de 35 amperes, tá? A resolução bem ruim aqui, mas é o fusível de 35 amperes que usa. Certo? Certo.
Bom, continuando então. Então, fusível, a gente tem que falar isso. E aqui é a simbologia. De onde que eu tirei essa simbologia? É da norma IEC. Aqui a gente tem, por exemplo, uma fase chegando no fusível, indo para a lâmpada e indo para o neutro. Então, o fusível é essa simbologia aqui, é assim que é uma instalação. Aqui, por exemplo, o fusível está protegendo a lâmpada de, sei lá, curto ou sobrecarga. Tá? Ah, e detalhe, fusível e disjuntor protege para a mesma coisa, tá? De jeito diferente. Os dois protegem para curto e sobrecarga, só que de maneira diferente. Continuando, agora vamos falar de disjuntor. A aula de hoje até tá bastante extensa, né? Vamos fazer o seguinte, vou falar sobre disjuntor só, tá? E dar uma pitadinha só no contator, e o contator a gente continua depois. E aí eu já posto as atividades lá para vocês. Bom, disjuntor. O disjuntor ele é um equipamento mais moderno, ele veio depois do fusível e ele veio para substituir ou para complementar, digamos assim, né? Mas é para substituir, porque você não usa fusível e disjuntor no mesmo sistema, não adianta, não faria nenhum tipo de proteção melhor usar os dois. Então você usa ou o disjuntor ou o fusível. A diferença é que o disjuntor é muito mais tecnológico, né? Um disjuntor ele tem muito mais coisa dentro dele. Ele trabalha com dois efeitos, efeito bimetálico e efeito magnético. O que é esse efeito bimetálico aqui? Ó? Vocês estão vendo que tem um desenho, tem duas barrinhas metálicas. Uma barrinha mais escura, uma barrinha mais clara. São metais diferentes. Esses metais diferentes têm coeficiente de dilatação diferente. Então, quando você aquece esses dois metais aqui, eles vão esticar de maneira diferente. Como eles estão colados, eles vão dobrar. Quando eles dobrarem aqui, eles vão acionar um gatilho que desarma o disjuntor. Então, esse aqui é o efeito bimetálico, ou também chamado de efeito térmico. Tá? Esse efeito térmico aqui é para proteção de eventuais sobrecargas. Efeito bimetálico não protege de curto-circuito, porque o curto-circuito é muito rápido. O bimetal não dobra na velocidade que ocorre o curto-circuito. Tá? Então, esse daqui, bimetálico, é feito para proteger dentro do disjuntor, eventualmente, de uma sobrecarga no sistema. E aí a gente tem o efeito magnético. O efeito magnético é o seguinte, quando você passa uma corrente por uma bobina, ela vira um eletroímã. Quando ela vira um eletroímã aqui, a gente consegue desarmar um gatilho, aqui tem um monte de cliques, mas a gente consegue desarmar um gatilho que desliga o sistema. Aqui tem uma pilha para dar de exemplo, né? Mas em vez de ser uma pilha, o que vai passar nessa bobina aqui que tem dentro do disjuntor é a corrente do sistema que a gente está querendo proteger. Quando essa corrente for muito alta, bater lá em cima, por exemplo, o que vai acontecer? A gente vai pegar e vai ter a configuração de um curto-circuito. Quando tiver essa configuração de curto-circuito, e aí a bobina ela entra basicamente instantaneamente, o sistema vai desligar, porque aqui, em volta dessa bobina, vai ter tipo um contatozinho. E esse contato vai desligar o disjuntor. Esses dois juntos trabalham dentro de um disjuntor chamado disjuntor termomagnético para fazer proteção conjugada. A proteção térmica dada pelo bimetálico serve para pegar e desligar o sistema por sobrecarga. E o magnético é para proteger o sistema por curto. O bimetálico não funciona bem para proteger de curto. O magnético não funciona bem para proteger de sobrecarga. Então, os dois têm que trabalhar em conjunto. Por isso que a gente chama de disjuntor termomagnético. Tá? E aí pergunta, existe a possibilidade de utilizar um disjuntor só bimetálico, só térmico, no caso, ou só magnético? Sim. Um disjuntor bimetálico só protege de sobrecarga. Um disjuntor magnético só protege de curto. E tem equipamento assim? Tem. Tem equipamento que é só feito para isso, para aplicações específicas. Tá? Olha só a estrutura interna de um disjuntor. É muita coisa. Tá? Então, eu vou passar um vídeo para vocês verem depois de como que é a estrutura interna do disjuntor, mas vocês vão perceber que tem coisa demais. Vou até pegar aqui e já deixar lá no WhatsApp para vocês. Depois eu pego, para não perder tempo aqui da aula, tá? Depois eu pego e passo lá. Então, a gente vai perder tempo da aula. Então, aqui dentro a gente tem, por exemplo, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, tá vendo essa bobina? A bobina de disparo magnético. Tá vendo esse negocinho rosinha aqui? É o bimetal. E tem uma série de outras coisas, por exemplo, isso daqui que vocês estão vendo é a câmara de extinção de ar. Quando ocorrer algum arco aqui dentro, esse metal direciona o arco ocorrido aqui para dentro desse negócio, que dissipa a energia, não desgastando o contato. Então, o disjuntor é muito mais tecnológico do que o fusível, né? Aqui a gente tem um disjuntor NEMA, antigo. O disjuntor NEMA é aquele pretão, né? Não desarma nunca. Por que ele não desarma nunca? Porque lá dentro só tem o bimetal. Tá escrito eletroímã aqui, mas tá errado, tá? Não é eletroímã, não.
E aí, por que aqueles disjuntores antigos não desarmam? Porque como só é o térmico demora para aquecer, dobrar e tudo mais. Quando ocorre o curto, é tão rápido, às vezes, para o disjuntor, que ele não deu tempo nem de aquecer o bimetal, nem desarma. Por isso que esses antigões aí já estão caindo em desuso. Hoje só usa esse disjuntor no armadinho, que é esse branquinho aqui, ó. E aqui é a simbologia. Olha que interessante a simbologia de um disjuntor. O que é um disjuntor? Ele é um contato aberto, junto de dois desenhos aqui. O que são esses dois desenhos? Esse desenho aqui, ó, vou pegar aqui, texto. Essa parte aqui significa proteção térmica. Essa parte aqui, de baixo, significa proteção magnética. Então, e isso daqui, ó, significa que isso aqui é um disjuntor. Tá? Então, a gente tem aqui então um disjuntor termomagnético. Tá vendo como a simbologia mostra tudo pra gente? Aí vocês vão falar da numeração. Pô, Mar, mas a numeração 1 e 2 você falou para mim que era de contato fechado, aqui tem um contato aberto. Pois é, mas isso aqui não é lógica. Isso aqui é proteção. Tá? E proteção tem uma nomenclatura diferente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos sair daqui, vamos para a próxima página. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem um disjuntor. A gente tem 3 simbologias aqui. Um disjuntor monopolar, bipolar e tripolar. Por que a numeração aqui é 1 e 2? Porque continua nos próximos. Se você for olhar um tripolar aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então é um conjunto aqui. E aí, como eu falei, essa parte aqui, ó, indica pra gente que esse aqui é um disjuntor termomagnético. Um disjuntor só térmico teria só essa parte de cima. Um disjuntor só magnético teria só essa parte de baixo. Isso aqui indica pra mim que é um disjuntor, que tá tudo interligado aqui, ó, tá vendo? E esse aqui é o gatilhozinho do disjuntor, gatilhozinho aquele que fica na frente, né? Existe ainda a possibilidade de ter mais uma numeração aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, a gente pode ter... Enfim, vai ficar grande demais. Deixa eu colocar e escrever assim mesmo. A gente pode ter aqui, ó, L1. Esse tempo aí em cima é que tá acabando, né, professor? Isso. Vai dar bem certinho na aula. L2 Beleza. e L3. E aqui, T1, Vai querer ir lá na feira comer o pastel? T2 e T3. Essa aqui é outra nomenclatura que pode ter opa. também no disjuntor, viu? Vai Qualquer pagar uma o das duas, pastel? qualquer uma das Ah. duas é válida, viu, gente? Vocês entenderam? Questão de simbologia? Entendeu, professor? Aham. Beleza, Uhum. então. Então, esses aqui são os equipamentos de proteção que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu tirar esse desenho aqui da frente, né? Clear all. E aí, deixa eu mostrar mais uma coisa aqui, ó. Existem outros disjuntores, DR, disjuntor motor, caixa moldada, disjuntor de alta capacidade. Cada um deles é para uma aplicação diferente e específica. Mas a ideia do disjuntor também é fazer a proteção. Então, resumão. Disjuntor é equipamento de proteção assim como o fusível, só que a proteção dele é dada por uma parte térmica e uma parte magnética que fazem as proteções separadas. Certo? É. Gente, como a aula está acabando agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aberto para vocês tirarem dúvida lá no WhatsApp, para não ter que abrir outra aula, porque senão vai ficar chato. E aí vocês podem tirar dúvidas por lá. Eu vou abrir a parte lá de atividades para vocês, e algumas das atividades vai depender do que eu vou ensinar amanhã. Então, respondo o que vocês derem conta por hoje. Eu não botei para fechar por hoje a atividade, tá? Ah, Beleza? Eu vou lançar essa Professor, aula não pode para vocês também. responder toda manhã, não? Tanto faz, pode ser. Nossa. Eu já só vou ir na responder feira um comprar pouco pastel lá. e dormir.